tê-lo aqui com a gente. Vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez nós te agradecemos. Mais uma vez te louvamos, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã, por separarmos, ou por o Senhor nos ter separado este momento para estarmos aqui. Te agradecemos pelas crianças de colo que estão aqui, pelas crianças, pelos adolescentes, jovens, casais, idosos, enfim, famílias. Te louvamos, Senhor, pelo teu servo aqui conosco e pedimos que tu continues a falar com ele, a trazer a ele, Senhor, a mensagem necessária para o momento necessário. Que teu Espírito Santo possa continuar trazendo a ele toda a manifestação da tua glória. Pai, que os nossos corações sejam abertos, nós repreendemos agora na mente, no coração, no corpo, tudo aquilo que vai impedir a palavra. E que a palavra do Senhor possa fazer aquilo que lhe apraz. Em nome de Jesus, amém e amém. Todos podem dizer amém? Amém. Graças a Deus, pastor. Graça e paz, igreja. Uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma manhã para compartilhar algo que Deus tem colocado no nosso coração, né? Toda palavra que Deus coloca no coração de um pastor, Ele deseja colocar no coração da igreja. Eu creio assim. Amém? No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: e o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, diga aleluia, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluias! A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Amém, irmãos? Estamos todos aqui nessa manhã porque Jesus nasceu. E Jesus veio a esse mundo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Então eu quero ser portador nesta manhã de boas novas. Amém? Eu quero trazer boas notícias. Eu sou um proclamador de boas novas. E eu tenho certeza que nessa manhã o Espírito Santo há de tocar no seu coração. E você sairá daqui nesta manhã totalmente restaurado, animado, em nome de Jesus. Amém? Porque eu e você, nós somos portadores de boas novas. Amém? E nós vamos falar um pouco sobre isso nesta manhã. Irmãos, antes de entrarmos na palavra, eu quero falar sobre este livro, O Martelo que Esmiuça a Penha. Esse livro o Senhor me deu e ele traz mensagens muito práticas para nós, né? Algo assim realmente de Deus, né? Assim como como A Ilusão do Controle, que foi o primeiro livro que Deus me deu. Depois que eu terminei o livro, eu olhei para tudo aquilo e eu disse: não fui eu que fiz. Eu não tenho capacidade de fazer isso aí, de dizer essas coisas, de escrever essas coisas. E eu creio que realmente não fui eu, porque é Deus quem opera em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Né? Esses dias um pastor falou assim para mim, eu estava ministrando para pastores, e aí ele chegou para mim e falou assim: poxa, mas você está nervoso? Né? Eu olhei para ele assim, eu falei para ele, sempre, graças a Deus, eu nunca perdi o temor e o tremor de ministrar a palavra. Então eu sou totalmente dependente do Espírito Santo. E isso aqui é uma mensagem do Espírito Santo para o teu coração. O Martelo que Esmiuça a Penha
ele vai falar, esse livro ele vai falar sobre a alma, sobre o coração. Salomão disse, sobre tudo que você deve guardar, sobre tudo que você deve cuidar, cuide do seu coração. Mas esse coração não é o órgão interno coração, esse coração é a nossa alma. E o que é a nossa alma? A nossa alma somos nós. A minha alma sou eu. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço. Então esse livro ele vai tratar todos esses aspectos da nossa alma. E vai nos levar, por obra do Espírito Santo, a nós cuidarmos daquilo que é mais importante. É mais importante que a nossa família, é mais importante que os nossos recursos, é mais importante que tudo. É a nossa alma. Porque se a nossa alma não estiver bem, nada vai estar bem. Não é verdade? Então, olha, é um livro que você pode adquirir hoje. Né? E a Ilusão do Controle eu também trouxe alguns exemplares. Quem já leu a Ilusão do Controle aqui? Algumas pessoas já leram, né? Glória a Deus, gostaram? Então, esse você pode fazer um presente, né? O Martelo que Esmiuça a Penha está 35 e esse 25. Se você levar os dois, você só vai pagar 50. Amém? E esse, se você já leu, esse aqui você pode fazer um presente de Natal agora, final de ano. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, como eu disse, eu quero compartilhar nessa manhã com você boas novas. Amém? Então, tem um dizer de um homem de Deus, uma frase de um homem de Deus, que ele diz assim: não sou movido por aquilo que vejo ou ouço, sou movido por aquilo que creio. Amém? Então eu creio que essa frase desse homem de Deus fala da forma como eu e você devemos viver nossa vida cristã. Ao estudarmos as Escrituras, vemos que os homens de Deus, eles não viveram por aquilo que eles ouviam ou por aquilo que eles estavam vendo. Eles viveram por aquilo que eles creram. Amém, irmãos? E essa deve ser a maneira, a forma de nós cristãos vivermos. Hebreus capítulo 10, versículo 38, nos diz que o justo, ele vive pela fé. E esse viver pela fé, ele traz consigo, queridos, muitas vantagens. O viver pela fé traz muita coisa boa para a sua vida, traz saúde, traz uma infinidade de coisas boas. Amém? O viver pela fé, ele é algo assim extraordinário. E eu quero falar sobre isso, sobre as vantagens de nós vivermos pela fé. Quando se fala sobre viver pela fé, muitos pregadores incorrem no erro de só ministrarem sobre as adversidades, sobre as lutas, que muitas vezes nos levam a viver pela fé. Que muitas vezes nós não vivemos, nós nos tornamos relapsos e acabamos negligenciando o viver pela fé. Então, ocorrem o quê? Dificuldades, lutas, tribulações, para que a gente se posicione e comece a viver pela fé. E infelizmente, muitos pregadores, eles só focam nessa situação. Na situação de se passar por tribulação, por luta, para daí você poder viver pela fé. Não, eu não quero falar sobre isso. Porque isso tem sido muito ministrado por aí. Eu quero falar nesta manhã para você, querido, as vantagens de você viver pela fé. Amém? Então são muitas as vantagens de se viver pela fé. Poderíamos ficar aqui horas falando sobre os benefícios dessa forma de viver. Porém, nesta manhã eu quero apenas destacar 5. Amém? Amém? Quem está aí? Pode levantar a mão. Levante a mão quem está aí. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Amém? Quantas formas ou quantos benefícios nós vamos falar
do viver pela fé? 5. Amém? O primeiro benefício de se viver pela fé é ser imune às doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas, elas são doenças da alma. São as doenças mais comuns no nosso tempo. Entre elas estão a síndrome do pânico, a ansiedade, depressão, estresse. E sabemos que essas doenças, elas são causadoras de morte, levando muitos ou muitas dessas pessoas enfermas ao infarto, outras tantas ao câncer, e a maioria delas ao suicídio. Conversava ontem com um pastor que trabalhou por vários anos no Canadá, e ele me contava que no Canadá não há o número de mortes por violência, assalto, esse tipo de coisa, é muito pouco, né? Não chega nem a 1.000, nem a 100, enquanto que o suicídio lá passa de 11.000. O suicídio, ele não é divulgado, a imprensa não divulga os suicídios, mas as doenças psicossomáticas, elas são a principal causadora de morte por suicídio. Alguns cientistas da área da medicina acreditam que somente 3 modalidades das doenças não são de origem psicossomáticas: as doenças congênitas, as doenças ambientais e as doenças genéticas. Sabe o que tudo isso quer dizer? Quer dizer que quase todas as enfermidades, elas são psicossomáticas. São doenças da alma que afetam o corpo. E sabe-se que a maioria das doenças psicossomáticas, elas são oriundas de uma maneira errônea e nociva de pensamentos gerados no nosso coração. A pergunta então que devemos fazer é: como essa maneira nociva de pensar, que gera enfermidades psicossomáticas, se aloja em nossa mente? Será que a Bíblia diz algo sobre isso? Sim. Essa maneira nociva de pensar é causada em nossa mente por aquilo que a Bíblia chama de dardos inflamados do maligno. São dardos que são lançados na nossa mente. Você já deve ter ouvido que a mídia, diz que o que dá ibope é desgraça. O que dá ibope é notícia ruim. Isso é uma grande mentira. Eles simplesmente estão propagando notícias ruins, dardos inflamados na mente das pessoas. Satanás, ele é um imitador do reino das trevas, do reino da luz. Certa feita eu perguntei a Deus: por que Satanás é tão hábil nas suas obras? E o Senhor me disse: é porque ele me imita. Satanás é um imitador. Existe uma fé maligna, porque a fé, ela vem pelo ouvir. Então, quanto mais ele propaga as suas obras, morreu, matou, quanto mais ele propaga as suas obras, mais uma fé nociva e maligna, mais dardos inflamados são lançados na mente das pessoas. Então, essa maneira nociva de pensar é causada em nossa mente pelos dardos inflamados do maligno. E são muitos os dardos inflamados do maligno, mas eu quero destacar apenas um: a falta de perdão. A falta de perdão. Certa feita, trabalhava com uma pessoa
ministrando ela que ela deveria perdoar aquela pessoa que havia ofendido ela. E ela me disse assim: pastor, ela não merece que eu a perdoe. E eu olhei para ela e disse assim: ela não merece, mas você merece. Porque se você não perdoa, essa pessoa que te feriu lá semana passada, ela vai tomar o café da manhã com você, ela vai sair para o trabalho com você, ela vai trabalhar com você, ela vai almoçar com você, ela vai jantar com você, ela vai deitar na sua cama e ela não vai te deixar em paz. Continuará te ferindo porque você não a perdoa. Quando eu perdoo, eu me torno livre. Amém? Dá um glória a Deus aí, irmão. Dá um aleluia. Olha que coisa poderosa. Que coisa tremenda. Eu me torno livre. Livre, está perdoado. E esse perdão, queridos, ele é unilateral. É o mesmo perdão de Jesus. O que é um perdão unilateral? Quando Jesus estava na cruz, as pessoas estavam dizendo: me perdoe, Jesus. Não. Mas o que Jesus disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. É o perdão de um lado só. A pessoa não precisa vir pedir perdão para mim. Ela não precisa. Ela já está perdoada. Eu não estou preso a ela por aquilo que ela me falou, por aquilo que ela me fez. Não. Eu conheço a verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade te torna livre, te libertará. Então muitas vezes eu vou pedir perdão para minha esposa, ela diz: já está perdoado. Ela vem pedir perdão para mim, eu digo: não, já está perdoado. Aleluia, irmão. Isso é muito forte. Você sabe o que esse versículo, Efésios capítulo 6, versículo 16, ele diz assim: embraçando sempre o escudo da fé. Olha, é o escudo da fé, é o viver pela fé, o qual podereis apagar o quê? Todos os dardos inflamados do maligno. Diga aleluia. A Bíblia é maravilhosa, irmãos. Ela traz receita para a cura das doenças psicossomáticas. A maioria das doenças que afligem a humanidade são psicossomáticas. E o viver pela fé te torna imune a essas doenças. Aleluia. Queridos, perdão não envolve, quando você pega o escudo da fé, você precisa entender que o perdão não envolve sentimentos. Não. Perdão é uma atitude que deve estar alicerçada na fé, não nos sentimentos. Pastor, eu não sinto que devo perdoar. Se você for esperar sentir, você nunca vai perdoar. Eu perdoo sem sentir. É uma atitude. Amém? E todas as vezes que o sentimento vem, eu digo: não te obedeço. Não te obedeço. Obedeço a palavra. Obedeço aquilo que a palavra diz. Aleluia. Então veja que coisa tremenda. O primeiro benefício de se viver pela fé é que essa maneira de viver me leva a ser imune às doenças psicossomáticas. Glória a Deus. O segundo benefício de viver pela fé é que recebemos a salvação eterna. Aleluia. Glória, saiu um glória aí. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Fomos salvos. Vamos passar a eternidade
contemplando aquele que nos amou. Vamos passar a eternidade chapado do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, repleto do Espírito Santo. Aleluia, irmãos. Isso é algo maravilhoso. Veja o que nos diz Efésios 2:8, somente a parte A. Porque pela graça sois salvos. Aleluia. Mediante a fé. E aqui precisamos entender que os benefícios, eles não são somente após a morte física. Não. Aquele que tem certeza da sua salvação, que sabe que vai passar a eternidade com Deus, tem uma postura de vida totalmente diferente daquele que não sabe onde vai passar a eternidade. É totalmente diferente. Queridos, com muita tristeza no coração, nós vemos cristãos que recebem Jesus, recebem a salvação eterna, com uma esperança em Cristo que se limita, queridos, apenas à sua vida aqui nessa terra. E aqui entra a teologia da prosperidade, entra uma série de coisas que só envolvem a vida aqui. O humanismo entra na igreja. E todo cristão que tem a sua esperança em Cristo limitada apenas a essa terra é uma pessoa infeliz. É uma pessoa infeliz. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém? Ou misericórdia? Meu pai conhecia um pastor Pimentel, acho que o Ronaldo conheceu o Pimentel da Assembleia de Deus, né? Foi presidente da Assembleia de Deus aqui em Curitiba por muitos anos. Meu pai era muito amigo dele. E ele chegava com o pastor Pimentel e dizia: ô pastor Pimentel, como é que o senhor está? Ele sempre falava para o meu pai assim: como que eu estou? Rapaz, eu mereci o inferno, Deus me deu o céu. Está tudo ótimo, está tudo maravilhoso, irmão. Amém? Uma pessoa que sabe onde vai passar a eternidade, ele tem uma postura de vida totalmente diferente daquele que não sabe. Amém? Eu sei onde eu vou passar a eternidade. Eu sei que as lutas e as tribulações e aquilo que eu vivo aqui não são para comparar com aquilo que eu vou experimentar, desfrutar na eternidade. Aleluia. Queridos, existe uma alegria interior na vida daquele que é salvo. Se você é salvo em Cristo Jesus, você é alegre. Você tem uma alegria que os outros não têm. E essa alegria chama-se a alegria da salvação. Alegria da salvação. Aleluias. Dá um sorriso aí, irmão. Dá um sorriso aí. Dá um sorriso. Deixa eu ver o sorriso de você. Dá um sorriso aí, irmão. Quando você sorri, você enfeita a noiva. Jesus não era somente os milagres que atraíam as pessoas para Jesus. Não, era a alegria que Jesus tinha. A primeira manifestação do fruto do Espírito chama-se alegria. Alegria. O crente é alegre, irmão. O crente é alegre. O crente tem uma postura de vida totalmente diferente. E essa alegria, ela é a chave
para atrair as pessoas. Você já notou como uma pessoa alegre atrai os outros? Já notou isso? Lá na nossa igreja tem um japonês. Aleluia. Esse japonês, ele dá risada e você vai ver assim na hora da confraternização, está cheio de gente em volta dele. Por quê? Porque ele é alegre. A alegria atrai as pessoas. Amém? Alegria. E essa alegria é a alegria da salvação. Estou salvo. Alegria da salvação. Como estamos vivendo a nossa vida cristã? Agora é para você pensar. Estamos no final do ano. Como você viveu esse ano? Você manifestou a alegria da salvação? Ou perdemos essa alegria? Davi perdeu a sua alegria da salvação. Veja o que diz no Salmo 51, versículo 11 e 12: não me repulses da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. A alegria da salvação me dá um espírito voluntário. A alegria da salvação é a alegria que sentimos quando somos agentes de salvação na vida de pessoas que não creram, que não creem. Amém? Se você perdeu a alegria da salvação, mas você quer restituir essa alegria, seja um agente de salvação. Amém? Eu estava na igreja. Irmãos, quero confessar aqui, estava morrendo na igreja. Era pastor sênior na minha igreja. Continuo na minha igreja. Mas eu estava morrendo, irmãos. Porque a igreja estava no final do ano e nós não tínhamos ganho nenhuma alma. Eu disse: Deus, eu não tenho mais alegria da salvação. Eu não tenho mais prazer de ser pastor. Eu não tenho mais prazer de nada, Deus. Eu estou seco, eu estou morrendo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Restitui a alegria da tua salvação. E eu orando no escritório, e daí vem a secretária e diz: olha, tem duas mulheres que querem falar com você. Eu disse: manda elas subirem. E elas subiram. A mãe trazendo a filha estava usando cocaína. E lá eu atendo muitas pessoas assim. E aí ela disse assim: olha, minha filha está com esse problema e tal. Eu digo: não, eu quero ouvir ela. Aí ela disse, aí ela contou a história dela. Eu disse assim: você não precisa ser internada. Você só precisa resolver a sua vida com o seu marido. Quando você resolver a sua vida com o seu marido, né, você vai parar de usar droga. Isso vai ser certo. Tá, mas como é que eu faço? Eu falei: você já recebeu Jesus no seu coração? Como assim receber Jesus? Eu sou espírita. Eu sou médium. Não, estou falando de religião. Estou falando de religião. Estou falando de você receber Jesus. Daí você consegue restaurar o relacionamento com o teu marido. Você quer? Aí eu quero. Como é que faz? Uma oração. Eu vou fazer a oração e você repete. Aleluia. Deus começa a restaurar a alegria da salvação. E aí eu olhei para a mãe dela: e a senhora? Já entregou a sua vida para Jesus? Ela: eu não. A senhora gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Eu disse: eu gostaria. Então vamos fazer a oração. E ela fez a oração. Deus me ressuscitou, queridos. Deus me ressuscitou. Depois veio o marido médium espírita também. E ele disse assim, ele viu a mudança na vida da mulher e resolveu me conhecer. Eu falei de Jesus para ele também.
Ele diz, não, mas eu sou médium, eu trabalho no centro. Eu não estou falando nada de religião. Eu estou falando de você, mas eu posso continuar indo no centro? Pode, claro. Não tem problema, vai. E ele entregou a vida dele para Jesus. Passaram-se 2 meses. Ele chegou no meu gabinete e disse assim, está cheio de demônio lá, né? Eu falei, eu acho que está. Não vou mais lá. Ele disse, então tá, fica aqui. Nós vamos cuidar de você. Amém, irmãos? Aleluias. Primeiro benefício, nos torna imune a todas as doenças psicossomáticas. Segundo benefício, salvação eterna e restituição da alegria da salvação. Amém, irmãos? Esse é um dos benefícios maravilhosos de se viver pela fé. O terceiro benefício de vivermos pela fé é a paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A maioria de nós não desfruta desse glorioso benefício, a paz com Deus. E nós precisamos ter, para desfrutar desse benefício, nós precisamos ter convicção de que, por meio de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Você foi justificado. Porém, essa justificação é mediante a fé. Então, temos que crer que o pecado não faz mais divisão entre nós e Deus. O que é crer que o pecado não faz mais divisão entre nós e Deus? Significa que você não vai ter mais na sua vida pecados que dominam você. O que é um pecado que domina? É aquilo que você sabe que é pecado, mas você não consegue se livrar daquilo. Aquilo te domina. Mas quando você tem convicção de que Jesus promoveu a tua paz com Deus, aleluia, o pecado se torna acidente na sua vida. Amém, irmãos? Olha que benefício tremendo. Benefício tremendo. Ser livre. Ser livre. Jesus resolveu o problema do pecado. Pastor, mas o pecado é um grande problema para nós. É verdade, o pecado é um grande problema para o homem. Mas para Deus não existem problemas. Você pode dizer aleluia? João Batista, quando olhou pela primeira vez Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que resolve o problema do pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da sua vida, que promove a paz, a tua paz com Deus, mediante a fé. É mediante a fé. Então o problema não é o pecado. O problema não é o pecado que domina as pessoas. O problema é que as pessoas não creem que Jesus resolveu esse problema. E isso é viver pela fé. E o diabo engana as pessoas, e o diabo acusa. O diabo, quem sabe, está nesse momento acusando você por causa daquele pecado que te domina. Mas Deus me mandou vir aqui dizer algo para você. O Senhor te justifica. Aleluias! O Senhor é teu advogado. Então, o diabo fala essas coisas, acusa as pessoas para que elas fiquem longe de Jesus, longe da solução, longe daquele que pode resolver o problema. E o que a gente vê, muitos cristãos
dizendo assim: olha, primeiro eu vou me curar, e depois eu vou consultar o médico. Quem faz isso? O crente que não entende esse princípio. O crente que não entende esse princípio, ele chama para ele a responsabilidade de resolver o problema do pecado. Você não vai conseguir. O pecado é mais forte que você. Só um é mais forte que o seu pecado. É Cristo Jesus. É Cristo Jesus, o Senhor. Deus me mandou vir aqui para trazer essa boa nova para você. O benefício de viver pela fé. O benefício de ter convicção. Fé é convicção de que aquilo que Jesus fez na cruz resolveu o problema do pecado na minha vida. E eu vou sair daqui dessa manhã, e esse pecado não terá mais domínio sobre mim. Porque eu não estou debaixo da lei. Não estou debaixo da acusação da lei. Mas eu estou debaixo da graça. E a graça me dá poder para vencer o pecado. Aleluias! Quarto benefício de viver pela fé é que podemos ser curados de enfermidades. Mas agora não enfermidades psicossomáticas. Lembra daquelas 13 enfermidades lá que os cientistas e os médicos dizem que não são psicossomáticas? São as enfermidades lá de ordem doenças congênitas, as doenças ambientais, as doenças que a pessoa nasce com uma deformação. Então, o quarto benefício de viver pela fé é que podemos ser curados também dessas enfermidades. Aleluia! Atos capítulo 14, verso 8 a 10 diz assim: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento. Não era uma doença psicossomática, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Aleluias! O benefício de ser curado de enfermidades. O benefício de ter fé para ser curado de enfermidades. Deixa eu confessar aqui um pecado. Eu estava atendendo uma irmã. Ela havia saído do espiritismo, do baixo espiritismo. E ela, ao sair, a mãe dela, que era feiticeira também, morreu, porque as entidades colocaram uma doença nos pulmões dela, que os 2 pulmões secaram. E ela, que também era médium espírita, tinha saído do espiritismo, ela estava já com um pulmão seco, e a mesma entidade disse que ia matar ela da mesma doença que a mãe dela morreu. Um pulmão estava todo seco, e o outro já estava comprometido 30%. Essa mulher, ela ia para o aconselhamento no gabinete pastoral, e ela tinha dificuldade de falar, de maneira que conforme ela falava, ela tinha que parar, respirar. Eu dizia: meu Deus, essa mulher vai morrer. E ela dizia assim para mim: pastor, Jesus já me curou. E eu olhava para ela assim. Estou confessando o meu pecado, né, irmãos? Dizia: meu Deus, essa mulher vai morrer. Olha o jeito dela, não consegue nem falar, rapaz. Não, mas Jesus já me curou. E eu falei para o médico: o senhor ainda vai ter que dizer assim, que o meu Jesus fez um milagre. Eu disse: tá certo. Aí terminava o momento ali, eu dizia: eu vou te levar em casa. Eu disse: não, pastor,
já estou curado, eu vou andando. E ela ia assim, saía assim, chegava até a porta, parava, respirava, e dizia: meu Deus, vai morrer na estrada, vai cair aí na estrada, vai morrer. Irmã, deixa eu te levar. Não, estou bem. Essa mulher tinha fé que Jesus já tinha curado ela. Ela tinha fé que Jesus era mais poderoso que a entidade que já tinha matado a mãe dela e que estava tentando matar ela. Ela cansou de dizia o nome até daquela entidade espiritual, dizia: olha, meu Jesus é mais forte que você e ele vai me curar. E essa mulher foi melhorando, melhorando, melhorando. Ficou boazinha. E chegou no médico da radiografia e disse assim: aí, doutor, a minha radiografia. Ele olhou: não, essa aqui não é sua. É minha, está vendo o nome aí, ó, é minha. O senhor vai ter que dizer. Não vou dizer, isso aqui não é seu. Vamos lá fazer outra. Foi lá, ficou esperando, tiraram a radiografia, deram para o médico. 2 pulmões novinhos. Vamos aplaudir Jesus, irmão. Aí ela chega, glória a Deus. Aí ela chega para o médico e diz assim: estou esperando, doutor. Aí o médico olhou para ela: teu Jesus fez um milagre. Aleluia. O benefício de podermos ser curados de enfermidades. E o último, o quinto benefício de viver pela fé é ter fé para curar os enfermos, ter fé para curar os outros. O viver pela fé me traz esse benefício. Alguns de vocês aqui vão receber nessa manhã algo de Deus. E você vai colocar a mão sobre os enfermos e eles vão ser curados. Glória a Deus. Marcos capítulo 2, versículo 1 a 5. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava na casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Encheu a casa e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Veja agora o que diz o verso 11 e 12. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, diga aleluia. E no mesmo instante, glória a Deus. Esse glória a Deus não está escrito, mas glória a Deus. Tomando o leito, retirou-se à vista de todos, aleluia, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus. Agora está escrito, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vejam o que diz o verso 5. Vendo-lhes a fé. Vendo a fé de quem? Daqueles homens. O paralítico foi curado não por causa da sua fé, não por causa da fé de Jesus, mas por causa da fé daqueles 4 homens. Eles subiram no telhado e eles disseram: ele deve estar por aqui. Vamos fazer um buraco. Fizeram um buraco e baixaram. Olha a convicção daqueles homens. Se nós colocar ele diante de Jesus, vai ser curado. Se eu impor a mão
vai ser curado. Mas não porque eu sou o cara, é porque a palavra de Deus diz: colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aquele paralítico de nascença foi curado porque Jesus viu a fé daqueles homens. Aleluia. Pessoas enfermas podem ser curadas por causa da sua fé. Que benefício glorioso esse de viver pela fé. Poderia ficar aqui horas, quem sabe até o dia todo, falando sobre os benefícios da fé. Sobre os benefícios de um viver pela fé. Mas eu creio que esses 5 nos bastam. Amém? Então, como já falamos no início dessa mensagem, são muitas as vantagens e os benefícios em viver pela fé. O benefício de ser imune à maioria das doenças que afligem a humanidade. O benefício de receber salvação eterna e alegria da salvação. O benefício da paz com Deus. Convicção a respeito da verdade que Jesus me libertou dos pecados. O benefício de ter fé para curar a mim mesmo e receber cura. O benefício de ter fé para curar as pessoas enfermas. Que Deus Espírito Santo nos auxilie para que possamos desfrutar de todos esses benefícios. Vamos ficar de pé. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Agora é você e Deus, é você e Ele. O nosso Deus é um Deus pessoal. Ele é um Deus pessoal. Comece a falar com Ele. Não se importe com a pessoa que está do seu lado. Agora é você e Ele. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por esta manhã. Obrigado por você ter enviado, Senhor, o teu Filho Jesus, para que nós tivéssemos vida, Senhor, e vida em abundância. Pai querido, aqui está o teu povo. O Senhor me mandou aqui, o Senhor me enviou aqui para ministrar essa palavra. Ó Deus, eu quero te pedir agora, por gentileza, Espírito Santo, tu que não habita em templo feito por mãos de homens, mas habita na tua casa formada, ó Deus, no ventre da mãe de cada um deles. Senhor Espírito Santo, se move agora na sua casa espiritual, Espírito Santo. E torna realidade, Senhor Deus, os princípios que foram ministrados aqui esta manhã, verdade, que eles vão viver, Senhor Deus, no resto desse ano, em 2024. Eu quero liberar uma palavra sobre a comunidade El Shaddai. Será uma comunidade forte, uma comunidade que vai crescer, uma comunidade que o Senhor há de restaurar a alegria da salvação. Será uma comunidade vibrante, cheia do Espírito Santo, uma comunidade cheia de vida, cheia de vida. Ei, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Faça assim com as suas mãos, como que recebendo. Receba agora vida abundante, receba vida abundante, vida de Deus, vida de Jesus, vida do Espírito Santo. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. A Ele a glória, a Ele todo louvor, Ele é digno. Amém? Queridos, eu lá no fundo eu vou estar com os exemplares. Você vai ser muito abençoado com essa leitura. Amém? Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado, Jesus.
Amém. Glória a Deus. Pode assentar um minutinho.